Na língua portuguesa existem vários sufixos para formar gentílicos, tanto em locais estrangeiros quanto aqui no Brasil. Sufixo? Gentílico? Ficou confuso? A gente descomplica. O sufixo é um elemento formador de palavras que é colocado numa palavra primitiva para alterar o sentido dela. Por exemplo, a palavra, ou melhor, o elemento ense. Esse sufixo é uma palavra de origem latina que traduz a ideia de origem, seja de pessoa, animal ou qualquer outra coisa. Por exemplo, maranhense é o que vem do Maranhão e tocantinense é o que vem de Tocantins. O sufixo ense, quando utilizado, forma gentílicos, ou seja, palavras que qualificam pessoas, animais ou objetos de acordo com a sua origem. Portanto, os gentílicos de Maranhão e Tocantins são maranhense e tocantinense. Assim como ense, outros sufixos são utilizados para formar gentílicos, como es em português, ano, como em curitibano, ino, como em londrino, ão, como em alemão, ita, como em vietnamita, enho, como em andorenho, ista, como em paulista e ano, como em americano. Porém, algumas localidades têm gentílicos que não têm esses sufixos ou cujas palavras de onde derivam nada tem a ver com o nome da localidade. Por exemplo, por que usamos a palavra potiguar para se referir a pessoas do Rio Grande do Norte e carioca para quem é do Rio de Janeiro? Para nós aqui do canal Teles da Luz, não importa a sua origem nem onde você está. Importa mesmo que você deixe like nesse vídeo, inscreva-se no seu canal, é claro, se você ainda não for inscrito, e depois veja os outros vídeos, dê likes neles também e compartilhem nosso canal por aí. Bom, pelo menos é o que a gente espera. Dá essa força pra nós, pô. Carioca e fluminense. Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é carioca, já quem nasce no estado do Rio é fluminense. Ou seja, todo carioca é fluminense, mas nem todo fluminense é carioca, pelo menos oficialmente, já que na prática se faz pouca distinção entre um termo e outro. Carioca é também o nome de um rio que nasce na Floresta da Tijuca e deságua na Baía de Guanabara, após percorrer pouco mais de 4 km por alguns bairros. Hoje, a maior parte desse rio é subterrâneo. A palavra vem do tupi carai-oca e significa casa de branco. Outra versão diz que na época da fundação da cidade havia uma aldeia indígena ali que se chamava Carioque, um termo que se referia a todos os índios tupinambás que se localizavam pela margem daquele rio. Ou seja, o gentílico carioca homenageia o rio que dá seu nome. Por estar associado aos índios, o termo carioca não era bem aceito pelas elites que viviam na cidade. E... essas elites, né? Que viviam ali na cidade e província do Rio de Janeiro. E ali em 1878, o vice-rei Luís de Vasconcelos decretou a criação do termo fluminense, considerado ele mais adequado, tendo como ponto de partida o termo em latim flumine, que significa rio, e o sufixo ense, que a gente já explicou aqui, também em referência ao rio Carioca. Apesar das elites da região não gostarem do termo, a palavra carioca resistiu ao tempo na boca do povo. Só em 1960, com a criação do estado da Guanabara, o termo carioca, que era muito popular, foi oficializado. 15 anos depois, Guanabara e Rio de Janeiro se juntam e Fluminense se tornou o gentílico oficial do estado e carioca da capital, embora também seja muito popular o termo carioca para se referir às coisas do estado, como por exemplo o campeonato de futebol de lá. Gaúcho. Documentos registram o uso da palavra gaúcho em 1617 para se referir a moços perdidos que assaltavam as estâncias de gado. Esse termo veio dos índios mapuches, que quer dizer homem solteiro ou solitário, mas eram os donos de terra que depreciavam os mapuches porque eles não eram subservientes às convenções sociais e também não aceitavam ser domados pelos poderosos latifundiários da época. Até meados do século XIX, o termo gaúcho era ainda um termo depreciativo,
mas agora aplicado aos filhos de espanhóis e portugueses com índias. Não se enganem, tá? Elas eram estupradas, ok? Documentos da época definem como sem religião ou sem moral esses mestiços. A origem da palavra, porém, ainda não é consenso. Uns defendem que gaúcho vem do Guarani e significa homem que canta triste. A maioria dos estudiosos defende que vem da palavra Huaxo, de origem quechua, um povo que vivia nos Andes e que foi traduzida por guacho e também se referia aos filhos de índias estupradas por portugueses ou espanhóis. Há documentos que registram que os índios nômades de pele mais escura eram chamados de charruas e depois gaúchos, com quem se aprendeu o hábito de consumir chimarrão, por exemplo. Embora seja do conhecimento público que italianos, poloneses, holandeses, suecos e alemães tenham colonizado a região sul, o gaúcho de hoje, na verdade, é o resultado da miscigenação entre índios, africanos e europeus. Com o tempo, o andarilho errante, ou vagabundo, ou solitário, foi se integrando à sociedade e hoje é visto como um peão corajoso, elegante e honesto. Soteropolitano. A palavra soteropolitano vem do grego soterópolis, que vem de soter e polis. Soter significa salvador, ou aquele que livra ou preserva do perigo, das desgraças ou da doença. Vários deuses gregos eram considerados assim pelas pessoas que acreditavam que eram protegidas por eles. Mesmo na Bíblia, Jesus é chamado de Soter. Polis significa comunidade ou cidade. Na Grécia Antiga, polis era muito importante porque era o centro de uma comunidade. Na língua portuguesa, polis se tornou um sufixo com o significado de cidade. Assim como ense, o sufixo ano significa de algum lugar. Portanto, soteropolitano significa uma pessoa da cidade de Salvador. Há indicações de que a elite metida intelectual em Salvador, quando era capital do Brasil, é quem propôs a adoção de um nome mais grego para o gentílico da cidade. Também surgiu a história de que Soterópolis era uma antiga cidade grega que homenageava seu fundador, um tal de Sotero. Entretanto, a tal cidade nunca existiu, mas existiu um Sotero. Ele foi o 12º Papa da Igreja de Roma, cujo papado ocorreu entre 166 e 174 d.C., época em que cristãos ainda eram perseguidos pelo governo de Roma. Pouco se sabe sobre esse Sotero, ou Sotero, mas se sabe que ele enviava muitos donativos para igrejas em muitas cidades, até que ele foi assassinado a mando do imperador Marco Aurélio, para depois ser canonizado pela Igreja Católica. Houve até certa movimentação no século XIX para que a cidade fosse rebatizada para Soterópolis, mas a ideia não foi para frente. O gentílico, porém, permaneceu. Antes de continuarmos, você está achando interessante tudo o que dissemos até aqui? Pois para dar aquela moralzinha pra gente, considerando o trabalho que dá para produzir um vídeo desses, dê aquele like gentil. Não importa se é gaúcho, soteropolitano, carioca ou de qualquer outro lugar do mundo. Dê sugestões de temas assim que se inscrever no canal e compartilhe o nosso material. São gestos simples, mas que nos ajudam muito para fazer com que esse canal cresça e a gente continue fazendo esse trabalho aqui, ok? Potiguar. Na origem da palavra, ela designava apenas os potiguaras, uma tribo de índios que habitavam a região. Tudo indica que eles eram apreciadores de camarões e a palavra de origem tupi significa comedor de camarão. Eu adoro camarão, eu acho que eu podia ser chamado de potiguar. Oficialmente, ela tem outras 5 versões: pitaguar, petiguar, pitiguar, pitiguara e potiguara. Mas também não é errado dizer que quem nasce no Rio Grande do Norte é rio-grandense do Norte. Capixaba. Segundo os estudiosos da língua tupi, o termo significa terra limpa pronta para plantar, ou simplesmente roçado. Os índios que viviam na região onde hoje é a cidade de Vitória usavam a mesma palavra para se referirem às suas plantações de milho e mandioca.
Outros tipos de plantações também passaram a ser designados com a mesma palavra. Os habitantes de Vitória passaram a chamar de capixabas aqueles índios depois de uma pequena região onde essas plantações se concentravam. E só depois a palavra passou a designar todos os habitantes dali. Barriga Verde. O brigadeiro José da Silva Paz nasceu em Portugal e chegou ao Brasil em 1738 para ser o primeiro governador da recém-criada capitania de Santa Catarina. Ele projetou e mandou construir as principais fortalezas da região para protegê-la de ameaças espanholas. Ele também projetou a igreja matriz de Santa Catarina. Ele também estimulou a vinda de milhares de casais portugueses para povoar a capitania e os recebia pessoalmente. Sua atuação também influenciou a ampliação do Brasil pelas terras da região sul. Os soldados do regimento criado por Silva Paz usavam uma faixa verde sobre a barriga que era um acessório do uniforme militar. A população branca exaltava tanto os feitos e as tropas do brigadeiro que passaram a se chamar como Barrigas Verdes, identificados com a força militar do governo. Porém, há historiadores que dizem que essa faixa não existia no uniforme. Já outros dizem que eram coletes verdes. Há ainda a tradição de dizer que o termo vem do hábito que os catarinenses tinham de beber erva mate, que foi um costume herdado por índios guaranis que habitavam uma grande região que hoje engloba Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraguai. O gentílico oficial de Santa Catarina é catarinense, mas o apelido Barriga Verde é bem aceito pela população do estado. Chegamos ao fim de mais um vídeo, mas queremos fazer uma consideração final. Vê-se um esforço enorme de dizimar culturas dos verdadeiros nativos brasileiros, até mesmo na formação de termos e palavras. O que se perdeu, infelizmente, não se recupera, mas o que ainda permanece deve ser mantido e valorizado, pois cada um de nós hoje vivemos uma herança cultural em todas as frentes que tiveram enorme contribuição dos povos que já estavam aqui. Povos esses que foram invadidos, violentados e tiveram suas terras usurpadas por povos de reinos inescrupulosos que não descobriram nada. Eles só invadiram e tomaram tudo mesmo. Canal Teles da Luz, esse foi o recado de hoje. Até o próximo vídeo.